Olá pessoal, meu nome é Fabrício, sou médico veterinário patologista e no vídeo de hoje nós veremos o tema expressão de probabilidade diagnóstica pelo patologista ou pelo patologista clínico. É muito comum no meio acadêmico, mesmo na rotina de um laboratório diagnóstico, nós termos dúvidas ao laudar, alguns casos. E essas dúvidas elas são manifestadas nos laudos com o que nós chamamos de termos modificadores. Quais são eles? Sugestivo de, compatível com, suspeito para, mais consistente com. Todos esses termos, pessoal, eles são utilizados para mostrar para o clínico que está recebendo esse laudo que há um grau de incerteza diagnóstica no caso. Esses termos muitas vezes são utilizados de forma indiscriminada e de forma não muito acadêmica, diríamos assim. Então essa dúvida ela surge com muita frequência, e quando utilizar esses termos, o que esses termos querem dizer em relação à probabilidade. Então, por exemplo, suspeito e sugestivo tem diferença em termos de probabilidade diagnóstica, ou seja, quem que é mais forte, quem que sustenta mais o diagnóstico e quem que eu posso confiar mais. Pensando nisso, pessoal, gostaria de mostrar para vocês um trabalho, publicado na Veterinary Clinical Pathology, uma revista conceituada, no qual os autores descrevem aí essa expressão da probabilidade dos diagnósticos citológicos pelos patologistas clínicos. Esse aqui é um trabalho de 2008, está aí na tela, vocês conseguem ter acesso a esse artigo. E esse artigo, pessoal, resumindo, o que eles fizeram? Eles pegaram um grupo de patologistas clínicos, tanto acadêmicos quanto de laboratórios de rotina diagnóstica, e pediram para esses patologistas, primeiro, colocarem quais são os termos mais utilizados na rotina em termos de probabilidade diagnóstica. Vejam curiosamente, pessoal, no próximo slide, que descobriram 79 termos modificadores. Por exemplo, então, nós podemos ver aqui, não podendo descartar a primeira linha, não pode se excluir, compatível com, consistente com, definitivo para, não definitivo, diagnóstico para, altamente sugestivo, altamente improvável, improvável, inconclusivo. Então vejam que nessas duas tabelas nós temos 79 termos utilizados. O primeiro ponto aí que é importante de dizer é que não existe nenhum consenso com relação aos dos termos. Eu mesmo no mercado, na parte acadêmica, eu estou sempre diante aí de novos termos aparecendo na rotina. E nós poderíamos até aumentar essa planilha aqui. Mas vejam que então, primeiro ponto, não há um consenso com que termo utilizar. Mostrado por esse trabalho aqui. Então, cada termo desse expressa uma probabilidade, um grau de incerteza. Andando um pouquinho mais, pessoal, ainda nesse trabalho, nós podemos ver aqui que os patologistas eles usam esses termos por vários motivos. Aqui eu coloquei dois quadros, e vejo que, por exemplo, a experiência do patologista em diagnosticar aquela determinada doença, ela entra, sim, como um ponto especial, um ponto de corte, para a decisão de qual termo utilizar. Então, por exemplo, o patologista não tem muita experiência com aquela doença, só viu uma vez, duas vezes, ele vai se restringir e usar o termo, por exemplo, sugestivo de, suspeito para. Outro ponto importante também, quem está lendo o laudo citopatológico ou histopatológico, isso é muito importante. Muitas vezes, dependendo do clínico ou do cirurgião, do oncologista, enfim, que esteja recebendo o laudo, o patologista toma maiores ou menores cuidados, e isso influi diretamente no uso desses termos diagnósticos, termos modificadores. Ainda, pessoal, a qualidade da amostra também pode influenciar diretamente, a celularidade dessa amostra. Vejam aqui o histórico, e os sinais clínicos descritos na requisição, isso a gente vê normalmente no dia a dia, muitas vezes quando falta histórico nós tendemos a ser um pouco mais cautelosos, usar termos sugestivos, suspeitos para, localização da lesão. Então, por exemplo, uma lesão que foi coletada com auxílio de ultrassom e o ultrassonografista não conseguiu ver a localização exata da lesão. Então, muitas vezes os patologistas se restringem e liberam um diagnóstico sugestivo de.
se há resultados prévios de biópsia, tipo de lesão, tipo de preparação do esfregaço, né, prevalência da doença. Então tem locais que, por exemplo, leishmaniose é muito prevalente, né, então mesmo não encontrando o agente na citologia, por exemplo, na amostra, o patologista pode liberar um sugestivo com base nas alterações celulares, então infiltração de plasmócitos, hiperplasia nodal, etc. Então vejam, pessoal, que são vários os pontos que influenciam diretamente na determinação do grau de probabilidade, ou seja, no uso desses termos modificadores, ok? A conclusão do trabalho, pessoal, claro que esse trabalho é bem extenso e não cabe num vídeo desse, mas a conclusão do trabalho descreve que devido à discrepância entre os níveis de probabilidade utilizados ou implicados em cada termo modificador, usando palavras, uma terminologia com definições mais pormenorizadas e um vocabulário controlado podem ser utilizados ou podem ser úteis na melhora da comunicação entre o clínico e o patologista, ou patologista clínico, dentro de um laudo, né, dentro de um report de citologia ou de biópsia. Então, pessoal, dica, tentem usar sempre o menor número de termos possíveis, né? Esse trabalho também viu que são 10 os termos mais utilizados pela maioria dos profissionais que responderam ao questionário. Então, na nossa rotina, o que normalmente nós utilizamos? 3 termos, ou 2, suspeito e sugestivo, sendo que o suspeito, na nossa visão, na minha visão, é um termo que indica uma incerteza diagnóstica maior que o sugestivo. E o compatível com? Compatível com, pessoal, normalmente é o diagnóstico, então não há necessidade de se utilizar o compatível com. Uma sugestão, podem utilizar. Mas, de uma forma geral, o compatível com é o próprio diagnóstico. Então, se a gente se limitar os nossos diagnósticos a esses 3 termos, fica tudo muito mais simplificado. Tudo bem? Então, essa era a dica basicamente do vídeo de hoje e nos acompanhem aí nas mídias sociais para mais vídeos.